Bom dia a todos e todas, aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 39, que é a nossa última aula de explicação de conteúdos e é a penúltima aula da disciplina Matemática 2. Nessa aula 39, eu quero simplesmente pegar nossa lista ômega e dar uma noção breve do que você tem que levar em conta para responder cada uma das questões que estão colocadas. Então, nossa lista ômega, como vocês bem sabem, ela tem 12 questões e eu quero dar aqui só uma pincelada bem rápida de como é que você vai responder cada uma delas. A primeira questão é a seguinte: um lançamento de uma moeda, de um dado e remoção de uma carta de baralho são experimentos aleatórios? Se sim, ou se não, você vai dizer por quê. Você vai pesquisar o que é um experimento aleatório e aí você vai dizer se essas três coisas que estão aí postas são experimentos aleatórios. Na segunda, em cada situação abaixo, determine o espaço amostral. A gente viu que espaço amostral é o conjunto dos possíveis resultados. Então você vai simplesmente listar os resultados que você pode obter em três lançamentos de uma moeda, na remoção de uma carta que não seja de ouro ou paus. Então você tem o baralho e você tipo excluiu todas as que são ouro e todas as que são paus. Então seu baralho ficou um pouco menor. Aí você vai ter que pesquisar o quanto menor isso significa. E aí vai me dizer qual é o espaço amostral, o que que restou. E a letra C, lançamento de dois dados. Quais são os possíveis resultados no lançamento de dois dados? Aqui na terceira questão é o seguinte: considere os seguintes experimentos em etapas. Lançar uma moeda duas vezes e lançar um dado uma vez. Então você vai fazer três coisas: vai lançar uma moeda e vai jogar um dado. Quais são os possíveis resultados desse experimento triplo? Ok? Por exemplo, coroa cara 3. Coroa cara 3 é um possível resultado. Então você vai descrever quais são todos os resultados possíveis desse experimento. Quarta questão tem um enunciado um pouco extenso, mas diz o seguinte: uma caixa contém quatro bolas vermelhas, duas pretas e uma branca, todas do mesmo tamanho e com a mesma massa. Uma pessoa retira, ao acaso, uma bola dessa caixa sem olhar sua cor, registra em seguida a cor, ou seja, ele vai tirar a bola sem olhar qual é a bola, só depois que ele tirar que ele vai ver. Registra sua cor e, sem repor a bola retirada, extrai também ao acaso uma segunda bola dessa caixa e anota sua cor, obtendo assim uma sequência de duas cores. E a pergunta é: quais são os possíveis resultados? Quais são as possíveis sequências que podem vir desse experimento? Então você tem bolas vermelhas, pretas e brancas. Então quantas são as sequências individualmente que podem ser feitas? Por exemplo, uma sequência seria preto-branco. A primeira bola ser preta e a segunda ser branca. Essas são as possíveis sequências. As sequências, elas são poucas, não são muitas. Aí continua a questão: determine também o espaço amostral do experimento, considerando que a segunda extração é feita com reposição da primeira bola retirada. Então você tem na primeira parte da questão perguntando quais são os resultados do primeiro procedimento, que é sem reposição, e a segunda parte da pergunta é o mesmo que a primeira, só que agora simulando que haja reposição. Lembrando que se você tira uma bola branca no primeiro procedimento e não tem reposição, não tem como se tirar uma segunda branca. Então você não vai ter uma sequência branca-branca se você não repor. Então são duas questões em uma. Você vai saber quais são as possíveis sequências sem reposição e quais as possíveis sequências com reposição. Quinta questão é a seguinte: uma urna contém 100 bolas de mesma massa e mesmo tamanho numeradas de 1 a 100. Uma delas é ser do acaso. Qual é a probabilidade de número sorteado C? Aí você vai saber, você vai descrever seus eventos, o que você deseja que aconteça, e a probabilidade é sempre os resultados seus favoráveis ao que você quer sobre o todo. O todo seu são as 100 bolas, então vai ser uma divisão por 100.
Aí, por exemplo, qual a chance de sair só a bola 18? Só a 57? Maior que 63, você vai precisar saber quantas bolas existem maiores que 63. Formado por dois algarismos. Então você vai ter que saber quantas bolas são formadas por dois algarismos. E a letra é um quadrado perfeito. Quantos quadrados perfeitos tem numa numeração de 1 a 100? Então são informações que você vai ter que ter para poder calcular as probabilidades com todo o detalhe possível. Avançando aqui, temos a sexta questão, que é a seguinte. Um número de 3 algarismos é escolhido ao acaso. Primeira coisa que você tem que se responder é o seguinte. Quantos números de 3 algarismos existem? Quantos são? Você tem que fazer a conta. A pergunta é, na sexta questão, qual é a probabilidade de ele ser formado por algarismos distintos? Então, você tem que saber quantos números de 3 dígitos são formados, existem ao todo, e quantos são formados por 3 algarismos distintos. Por exemplo, 513 são 3 algarismos distintos. Ótimo. 522 já não é. Então, você vai ter que saber quantos números de 3 algarismos distintos existem e quantos números de algarismos repetidos ou não existem. São duas quantidades. A gente usa o PFC para fazer essa análise. E aí, quando você tiver as quantidades, você faz a divisão e essa divisão é a probabilidade. Sétima questão. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de um número obtido na face superior seja múltiplo de 2 ou de 3? Então, esse aqui é um ou, você tem que saber dos 6 resultados, são 6, né? Quantos são ou múltiplos de 2 ou múltiplos de 3? Alguns são as duas coisas ao mesmo tempo, mas obviamente você não vai contar coisas repetidas. Então você tem que saber quantos resultados se encaixam nisso. Ou um ou outro, ou os dois, né? Isso aqui é um ou. Então você aceita sem problema os que se encaixam nos dois. Oitava questão. De um baralho de 52 cartas, uma está de acaso. Qual a probabilidade de sair um valete ou uma carta de ouros? Então você tem que saber quantos valetes tem, quantas cartas de ouro tem, e tem que observar que tem cartas que são valetes de ouro e que não podem ser contadas 2 vezes. Então, seu problema especificamente é contar quantas cartas se encaixam nessa condição. Ser valete ou ser de ouros. Isso inclui valetes de ouros, cartas de ouro que não são valete e valetes que não são de ouros. Então, é um ou, inclui os dois grupos. E aí você vai ter uma quantidade que você divide por 52, que é o todo. O seu espaço amostral completo de um baralho são as 52 cartas. Nona questão. De um baralho comum, vocês têm que pesquisar como é a composição de um baralho comum. Uma carta é retirada ao acaso. Se a carta escolhida não é valete nem dama, qual a probabilidade de ser rei de ouros? Então, essas questões aqui, você vai ter que fazer um cálculo condicional. Você não vai fazer uma probabilidade sobre todas as cartas. Quando ele diz que não é valete nem dama, então você é como se tivesse um baralho paralelo. Um baralho que não tem nem valetes nem damas. Então você exclui os valetes, exclui damas, e aí sobra alguma coisa. Essa alguma coisa é o seu novo universo. E você calcula a probabilidade não em cima de 52, mas em cima dessa quantidade que vai sobrar quando você excluir valete ou dama. Que, repetindo mais uma vez, é uma questão de leitura. Se você tem a certeza que não é valete nem dama, então você tem, na verdade, uma quantidade menor de possibilidades. É 20? É 30? Não sei. Mas a sua probabilidade para responder letra A vai ser calculada em cima dessa nova quantidade, e não da quantidade original. Então, quando tem esse de não um, não outro, ou sabendo que não é alguma coisa, significa que você vai ter que recortar uma fração útil para fazer seu cálculo. Alguma coisa vai ser descartada. Vamos ver a letra B. Se a carta escolhida não é de ouros, qual a probabilidade de não ser de copas? Então você tem um baralho
ele sabe que a carta não é de ouro, então você exclui os ouros do baralho. Fica quantas cartas? Não sei. Você tem que aí pesquisar quantos ouros tem e quantas ficam quando eles são excluídos. Mas enfim, se você tem um baralho que não tem ouros, então qual é a chance de uma carta ali não ser copas? Porque se você tirou ouros, ali tem paus, espadas e copas. Tem essas três quantidades. Então você tem que saber ali qual é a chance dentre essa quantidade de não ser copas. Então a probabilidade não é calculada em cima de 52. Ela é calculada em cima do novo baralho, um baralho que não tem ouros, porque você sabe que a carta tirada não é ouros. Okay? Então você, quando ele diz que não é ouros, é como se não existisse ouros na sua análise. Letra C. Se você tem a certeza que é de copas, qual é a probabilidade de ser o rei? Se você já sabe que é de copas, então seu universo, seu baralho paralelo, não é original, é somente as cartas de copas. Quantas são? Não sei. São algumas. Mas se você já sabe que é de copas, qual é a chance de ser rei? Quantos reis de copa existem? Então, qual é a chance de, no universo das copas, você tirar um rei? Tirar o rei. Letra D. Se você sabe que não é de copas, então você, quando ele fala que você não é de copas, seu baralho não tem 52 cartas. Tem menos. Porque você vai trabalhar aqui com a exclusão de copas, porque você já tem uma informação restritiva. Quando ele diz que não é de copas, então você faz o cálculo não dividido por 52, mas dividindo pela quantidade de cartas que tem no baralho quando você exclui as copas. Pois bem, sabendo que você tem um baralho que não tem copas, tipo isso, qual é a probabilidade de ser valete de espada ou valete de ouros? Então, se você está aqui, eu tenho um baralho que não tem copas, qual é a chance de eu tirar o valete de espada ou o valete de ouro? Observe que valete de espada, valete de ouro é o seu a sua quantidade favorável, seus resultados favoráveis. A letra C, ser o rei é seu evento favorável. Não ser copas é seu evento favorável na letra B. Na letra A, ser o rei de ouro é seu evento favorável. Então você tem que observar o que é seu evento favorável. O que é que você tem que tirar, no caso aqui, dos baralhos. E a letra E, sabendo que não é de copas, mais uma vez, você vai supor que seu baralho não tem cartas de copas. Então ele está menor do que 52. E aí, sabendo que não tem copas, qual é a probabilidade de ser ouros ou ser um rei? Ser ouro ou ser um rei é seu evento favorável. Ser ouro ou ser rei inclui o rei de ouros, os que são só rei, sem ser ouro, e os que são só ouro, sem ser rei. Então, ser rei de ouros ou ser rei inclui as duas quantidades, inclusive o rei de ouros. 10ª questão. Duas cartas de um baralho de 52 são extraídas sucessivamente e ao acaso. Qual é a probabilidade de saírem duas cartas de copa se a extração é feita sem reposição ou com reposição? Com reposição, que é a letra B, é a mais fácil. Porque qual é a chance de eu tirar uma carta de copas na primeira extração? Tem uma probabilidade que você calcula, porque são etapas, e você multiplica as etapas. Qual é a chance aqui do baralho original de eu tirar uma carta de copas? Ah, a chance é de tal fração. Quando você repõe, é como se sua segunda etapa fosse igual à primeira. Então a chance de tirar uma copas na segunda etapa é a mesma da primeira. É a mesma fraçãozinha. E aqui, como são etapas, você multiplica. Então você tem uma chance de tirar copas na primeira e a chance de tirar copas na segunda que é iguais. Então, das duas frações que você multiplica, encontra a resposta. Já sem reposição, ela é complicada. Por quê? Porque você tem ali uma quantidade de copas, originalmente.
Qual é a chance de tirar uma copa na primeira iteração? É tanta, as tantas copas que tem lá quanto é 52, a divisão. Só que quando você não repõe, o que que acontece? Sua segunda probabilidade é com 51 cartas, não é mais 52, é com 51, e o número de copas caiu uma unidade. Então, sua segunda retirada é num contexto diferente da primeira. Você tem uma carta total a menos e uma carta de copas total a menos. Mas ainda assim, você faz as duas frações e multiplica. Aí, multiplicação de frações, que vocês não podem estar errando a multiplicação de frações. 11ª questão. Uma moeda e um dado são lançados simultaneamente. Qual a probabilidade de ocorrer coroa e um número primo? Observe que você vai ter que fazer uma análise de I. Qual a chance da moeda ser coroa? É tal quantidade. Qual a chance do dado sair um número primo? O dado tem 6 faces, algumas são primos, não sei quantas, mas algumas são primos. Então, qual é a chance de ser coroa? É tanto. Qual é a chance de no dado ser número primo? É tanto. É que ele fala que são lançados simultaneamente, mas é como se fosse duas etapas, lançar a moeda e lançar o dado. Então, como são etapas, não são casos, são etapas, você multiplica. Então, aqui na letra na 11, você vai fazer a multiplicação da chance de ser coroa na moeda e da chance de ser o número primo no dado. E a 12ª questão é a seguinte. Sobre uma mesa há duas moedas. Uma tem duas caras e a outra tem uma cara e uma coroa. Tem uma falsa e uma verdadeira. Uma delas é escolhida ao acaso e lançada. Qual é a probabilidade de se obter cara? Então aqui é o seguinte. Você tem duas moedas. Você começa, isso aqui você vai ter que fazer uma pequena árvore e depois vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha em ramos. Por quê? Qual é a chance de eu tirar a moeda falsa? 50%. Qual é a chance de eu tirar a moeda verdadeira? 50%. Então você já vai fazer dois raminhos aí, 50-50. Quando eu vou lançar falsa, qual é a minha chance de obter cara? 100%, porque tem duas caras. Então você tem aí 100% de chance de sair cara se pegar a moeda falsa. Se pegar a moeda verdadeira, você tem 50% de chance de ser e 50% de chance de ser. Então, na verdade, o que você vai ter é 4 possíveis faces. Você pegou uma moeda e lançou. Pode sair a cara da verdadeira, a coroa da verdadeira, a primeira cara da falsa e a segunda cara da falsa. Então, você tem uma chance muito grande de sair caras. E aí a questão 2 é que você calcule a fração que representa essa probabilidade. Qual é a chance de eu pegar uma das moedas aleatórias, jogar para cima e sair cara? É muito grande. Aí você pode fazer, por exemplo, qual a chance de ser coroa? É bem pequeno, porque você tem que pegar a moeda verdadeira, que já tem uma chance de 50% somente, e lançar e ainda dar coroa, a cara da moeda verdadeira. Então você vai fazer simplesmente uma arvorezinha com as frações para poder entender direitinho, resolver a questão 12, ok? Então é isso. Essas são as 12 questões que estão postas para a gente estar analisando. Foi só uma colocação muito rápida para não deixar vocês realmente às cegas na resolução. Espero que vocês entendam um pouco do que cada questão propõe. Pesquisem, porque às vezes a aula não é suficiente do professor. As aulas que ele complementa não são suficientes. Então é isso, com isso aqui eu fecho. O que nós temos a falar em probabilidade foi uma coisa bem pequena, foi bem rápida, mas fica aí o conto de probabilidade pelo menos citado, alguns conceitos trabalhados e algumas das importantes foram expostas.